nós precisamos lembrar o que é a história da redenção contada pelas Escrituras. Se os irmãos depois olharem lá em Gênesis 1 e 2, os irmãos poderão perceber que Moisés utiliza palavras muito específicas para falar sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Lá, o primeiro relacionamento que ele mostra é o relacionamento nosso de Deus e nós sendo criaturas dele. Então, se o irmão passar um rápido olho por Gênesis 1, verá que o único título ou nome dado a Deus é Deus. Deus disse, Deus fez, Deus viu, Deus contemplou e viu que era bom. Deus, Deus, Deus. E no final, no versículo 3 do capítulo 2, fala que Deus, como Criador, terminou a obra das suas mãos. Deus é o Criador e nós somos suas criaturas. Primeira noção que Moisés ensina em Gênesis. A segunda noção de relacionamento que ele nos mostra é o relacionamento senhor e servo. Um rápido olhar pelo capítulo 2 de Gênesis nos mostra Moisés associando um outro título, ou melhor, o próprio nome de Deus no relacionamento com Adão e Eva. E lá fala que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O Senhor Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus, um relacionamento que se aproxima. Porém, nós sabemos, nós que temos as Escrituras por completas, que existe um outro relacionamento entre nós e Deus. Este relacionamento é ainda mais próximo. É o relacionamento que nós podemos dizer, Pai nosso que estás nos céus. É o relacionamento onde nós podemos nos achegar a Deus em oração e não nos dirigir apenas ao Senhor, não nos dirigir ao Deus Criador, mas nos dirigir a alguém extremamente próximo a nós. O relacionamento Pai e Filho. Mas para que nós experimentássemos este relacionamento Pai e Filho, o verdadeiro Filho de Deus precisou experimentar o oposto. O verdadeiro Filho de Deus começou a experimentar os outros dois relacionamentos, para que eu e você, depois de um julgamento, estivéssemos diante da família de Deus e então fôssemos recebidos como filhos de Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus, vem ao mundo, o Filho unigênito de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Ele vem ao mundo e a primeira palavra que ele ouve ao iniciar o seu ministério público é a voz do seu próprio Pai durante o seu batismo, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Jesus Cristo, relacionamento Pai e Filho com o Senhor. Depois ele sai dali e vai para o deserto para ser tentado, e Satanás o tenta com as mesmas expressões: "Se tu és o Filho de Deus." Vencidas as tentações no deserto, Jesus Cristo percorre 3 anos de discipulado e ensino na Galileia e na Judeia, e se deparando com demônios, os demônios falam: "Tu és o Filho de Deus, afasta-te, não é a hora de você estar aqui ainda. Tu és o Filho de Deus." Quando ele indaga os seus discípulos, perguntando o que o povo fala, quem ele é, os discípulos uma hora respondem, alguns dizem que é Jeremias, outros o profeta que havia de vir, mas ele pergunta: "Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou?" Pedro, então, se destaca entre os 12 e fala: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus passa 3 anos da sua caminhada e na última semana da sua vida ele fala: "Eu estou indo para junto do meu Pai preparar moradas para vocês." 3 anos de Jesus ouvindo que ele é o Filho de Deus. Mas então, nos últimos momentos da sua vida, horas antes de ser entregue para ser crucificado, ele está no Getsêmani orando ao seu Pai e ele começa com a mesma oração que está no versículo 15, dizendo: "Abba, Pai, se possível, passa de mim o cálice." Mas ele não veio para experimentar apenas o relacionamento pai e filho. A oração que começa com Abba, Pai, muda e passa a ser: "Mas faça-se a sua vontade." O Filho de Deus experimenta o relacionamento Senhor e servo.
E nós lembramos das palavras de Paulo aos Filipenses que dizem: ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em forma de figura humana e reconhecido como homem. Mas vai além. Ele está pendurado sobre o madeiro durante 6 horas, das 9 horas da manhã às 15 horas da tarde. E então, em seu último suspiro, ele abandona a ideia de pai e filho, nem mesmo a ideia de senhor e servo. As palavras que saem da sua boca é: Deus meu, por que me desamparaste? O filho experimentou o relacionamento num caminho oposto. Começando como pai e filho, experimentou o relacionamento senhor e servo, para no final ser pendurado no madeiro em nosso lugar como uma criatura e ser considerado maldito perante o seu Criador. Pois bem, é porque ele experimentou isso em nosso lugar que nós podemos dizer como Paulo no versículo 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele experimentou a condenação em nosso lugar. O Filho de Deus experimentou a condenação em nosso lugar. E nós podemos ter a certeza que Paulo expressa no versículo 39, que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus.